Eu prefiro ser chamado de seita do que comprometer as palavras da verdade. Eu não me preocupo do que eles nos chamam, eu me preocupo do que Deus nos chama. Eu não me importo do que eles nos chamam, irmãos e irmãs. Na verdade, quando eles começam a nos chamar de boas pessoas e que nós somos parte do corpo de Jesus Cristo, eu sei que isso vai nos levar a rebaixar as grandes verdades que Deus nos deu. Por que eu não posso ser um adventista evangélico? Bem, eu não acredito em predestinação e os evangélicos acreditam. Eu não acredito em uma vez salvos, sempre salvos, mas os evangélicos acreditam. Eu não acredito no batismo de bebês, eu não acredito em vida após a morte, em justificação separada da salvação, na consagração do domingo, no pecado original, na natureza não caída de Jesus Cristo, em não ter vitória nesta vida, na expiação completada na cruz. Nós poderíamos ir em frente e ver a miríade de erros que há nas igrejas evangélicas e que ainda alegam seguir somente as Escrituras e que de fato eles estão longe de saber o que está no reino de Deus. Vocês devem conhecer o livro que eu e Russell escrevemos com o título O Dilema Evangélico. Quantos leram este livro? Não muitos de vocês. Vocês devem conseguir esse livro. Ele está disponível ali na livraria. Nós escrevemos este livro porque tantos adventistas estão correndo para os conceitos evangélicos. Muitos do nosso povo acreditam no pecado original hoje. Muitos não acreditam na vitória sobre o pecado. Muitos acreditam que Jesus tomou sobre si uma natureza não caída. E nós poderíamos relatar todos esses erros que têm entrado em nossa igreja. A propósito, este livro tem feito uma obra maravilhosa. E nós estamos muito felizes porque ele está chegando até as comunidades evangélicas. E recentemente o irmão Champion, e se vocês não conhecem o irmão Champion, procurem conhecê-lo lá na livraria de Heartland. O irmão Champion disse que o Wheaton College encomendou alguns exemplares deste livro. Quantos de vocês conhecem a faculdade Wheaton? É uma faculdade bem famosa, ou seminário. Fica ao norte de Chicago, foi onde Billy Graham se graduou. E também o Instituto de Bíblia Murray encomendou alguns exemplares deste livro. Então eu oro para que alguns deles entendam a mensagem que tem neste livro. Ele está começando a alcançar os evangélicos, eles estão intrigados com o título. E nós estamos ansiosos para despertar a curiosidade deles. O dilema evangélico, eles querem saber do que se trata. Eu posso assegurar a vocês que eles terão algumas surpresas quando eles lerem este livro. Aconteceu uma coisa interessante quando eu estava na Alemanha. Eu estava falando com Martin Kramp. Ele havia crescido na parte comunista da Alemanha. Ele me dizia que ele estava tão feliz em poder estar livre, em poder distribuir a literatura de Deus, e que ele não precisava se preocupar em quais seriam as consequências. Eu não sei se nós entendemos como eles se sentem com essa liberdade que eles têm agora. Foi ele que traduziu o livro Keepers of the Faith, Guardadores da Fé, para o alemão. Esse livro mexeu com o povo na Alemanha também. Fala de 22 erros que estão inundando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas sobre este livro, O Dilema Evangélico, ele deu esse livro para o seu tradutor número 1. E depois que o tradutor leu o primeiro capítulo, ele perguntou, por que você está escolhendo esse como sua prioridade? Eu disse a ele que esse deveria ser a prioridade porque afinal de contas, o luteranismo evangélico é uma coluna mestre do pensamento na Alemanha. E ele disse ao tradutor, apenas continue lendo. E depois de ler o 4º capítulo, o tradutor disse, nós temos que publicar logo este livro. Nós devemos saber o porquê nós somos adventistas do sétimo dia e não evangélicos, irmãos e irmãs. Porque senão nós seremos enganados também. É por isso que este livro é tão importante. Bem, tem todas essas diferenças, nós não podemos estar com os evangélicos. Lembrem-se de que são os evangélicos que estão fazendo uma aliança com a Igreja Católica hoje. Católicos e evangélicos juntos.
ou evangélicos e católicos juntos. Eles estão voltando à apostasia total porque eles não chegaram à luz do evangelho eterno que Deus nos deu. Eu descobri que muitos do nosso povo estão negando o espírito de profecia. Quando você vai para a Europa, você vê quão resistentes eles são ao espírito de profecia. Mas eu tenho algumas notícias boas para vocês, irmãos e irmãs. Eu estou muito entusiasmado pelo fato de que há alemães e outros europeus que estão voltando e aceitando firmemente o espírito de profecia. Nós temos um pastor da Conferência da Bavária, um pastor alemão, que está passando aqui por Heartland. Eu andei com ele ontem e antes de ontem. Aquele homem acredita no que vocês acreditam e no que eu acredito. Ou melhor dizendo, naquilo que a palavra de Deus ensina. Ele é um forte apoiador do espírito de profecia. Ele é um forte apoiador do estilo de vida cristão vitorioso e do juízo investigativo, e foi muito emocionante andar com ele. Quando eu e Russell visitamos o presidente da conferência Darth Verdun, isso foi há 2 semanas atrás, e seu predecessor, Heinz Hopp, Pastor Bureau é o nome do presidente atual. Ele era um jovenzinho. Ele deveria ter 35, mas parecia muito mais jovem. Talvez porque eu esteja ficando velho, então eu vi o outro lado da moeda. Nós passamos 2 horas e meia conversando com aqueles irmãos. Eu fiquei entusiasmado com a posição firme contra o movimento ecumênico. E eles me deram uma notícia muito boa, de que 2 presidentes de união que foram eleitos, um da Conferência da Bavária do Norte e um da Conferência da Bavária do Sul, eram homens muito fiéis. Isso significava que pelo menos 3 das 4 conferências na União do Sul da Alemanha têm como presidente adventistas do 7º dia fiéis. A Europa é um dos lugares que é difícil encontrar uma liderança fiel, mas lá, pelo menos no Sul, e alguém me disse que o presidente da Conferência da Bavária do Sul é um jovem que não tem mais do que 35 anos. Eu não me importo com a idade deles, eu me importo com homens fiéis que assumam a liderança desta igreja. Nós nos sentimos muito privilegiados na conferência de Petmac pelo fato de que, recentemente, eles nomearam um homem muito fiel como diretor ministerial. Nós louvamos a Deus, eu espero que todos vocês louvem a Deus quando homens fiéis são escolhidos. Eu estou ansiando que, de alguma maneira, mais homens fiéis sejam escolhidos. Claro que eu não tenho a expectativa de que seja em todas as conferências, porque a maioria das pessoas não querem esse tipo de liderança hoje. Eles querem aqueles que falem mensagens convenientes, aqueles que preguem a teologia do estilo de vida pecador, aqueles que não incomodam a consciência, não dizem nada para incomodar a consciência. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter a nossa consciência incomodada. Nós não temos seguido fábulas engenhosamente inventadas. Deus deu a essa igreja uma mensagem especial. Como ela é chamada? As 3 mensagens angélicas. Não é porque os outros não possam seguir isso. Afinal de contas, está claro na Bíblia. Não é algo que você deva encontrar em outro lugar. Mas porque as outras igrejas ignoraram isso ou se afastaram disso, então, irmãos e irmãs, Deus levantou um povo que verdadeiramente acreditaria na palavra de Deus, a seguiria e a pregaria com poder. Agora é o tempo de pregar essa mensagem com poder. Agora é o tempo de tomar posse dessa mensagem e compartilhar com o nosso povo para que eles a conheçam.
Mas então nós temos que conhecê-la. Eu digo a vocês que nós estamos chegando a um tempo lamentável, no qual nem os adventistas sequer conhecem a mensagem que deve ser dada ao mundo. Uma coisa é certa, se você não a conhece, você não a dará.